Olá! Quando uma pessoa faz uma cirurgia plástica e é uma pessoa pública, tem muitos olhares avaliando minuciosamente essa decisão, né? O que ela fez, como é que fez, se devia ter feito mais, se devia ter feito menos, se ficou bom, se ficou mais feia, mais bonita, mais velha, mais nova, enfim, tem opinião para tudo. E eu tô aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre isso, né? As nossas decisões. E eu coloquei cirurgia plástica, mas o tema a gente pode ouvir hoje como se fosse mudanças no próprio corpo, mudanças na gente mesmo, né? E já que a gente é tão bom em identificar, né, no outro o que que fez, se devia ter feito melhor, se devia ter feito daquele jeito, vamos pensar um pouquinho como é que seria com a gente, né? Se a gente quisesse mudar, tivesse aí para mudar alguma coisa na gente mesmo. Na verdade, o caminho é esse mesmo, né? Por mais que a gente saiba no outro o que ele deveria fazer, na hora que a gente olha pra gente mesmo, a coisa muda bastante. Porque pensando em cirurgia plástica, cada um tem sua prioridade, cada um tem teu sonho, cada um tem sua expectativa. E cirurgia plástica envolve muito isso. Às vezes a pessoa quer mudar uma característica, uma coisa nela, e às vezes ela nem lembra, às vezes é uma memória muito mais emocional do que uma memória objetiva. Mas pode ser que ela tenha alguma referência da vida dela, de alguém muito bacana, que tinha aquela característica, aquele nariz, aquela formato de rosto, alguma coisa que ela representava para ela aquilo uma coisa muito boa, né? Então ela pode passar uma vida tendo aquela sensação que vira uma sensação. Talvez a lembrança, a memória não exista mais concreta desse jeito, mas a sensação de que se ela mudar aquele aspecto no corpo dela, ela seria uma pessoa mais bacana, mais leve, mais feliz, enfim. E às vezes pode ser verdade, ela pode conseguir sim uma leveza maior mudando alguma coisa no corpo dela. Mas esse ponto da própria escolha, de entender o próprio sentimento, é super importante, porque a gente vê muita pressão social. Não só a pressão da mídia dizendo que tem que ser bonita, sarada, magra, não só isso, mas às vezes a pressão próxima da gente mesmo, né? A gente pode ver, né, com muita tristeza maridos que querem uma esposa troféu e ele pressiona para que ela faça cirurgias, para que ela mude seu próprio corpo, para que ela não envelheça, para que ela, né, seja uma apresentação bonita para ele ter socialmente, e isso pode ser uma coisa bastante triste. Ou então características físicas do que não são próprias do seu grupo, sei lá, um tipo de nariz ou alguma coisa, tamanho de seio, alguma coisa que não está ali muito dentro do que é típico do seu grupo, a pessoa pode se sentir deslocada ou por uma pressão, por comentários, alguma coisa, ela decidir por fazer uma mudança no seu corpo pode não ser o melhor caminho, a melhor opção, a melhor avaliação. Então, conhecer a si mesmo é bastante importante, né? Conhecer tudo que envolve uma cirurgia é muito importante. Conhecer as consequências médicas, conhecer o tempo de recuperação, conhecer a cicatriz, que muitas vezes você ganha uma parte bonita, um aspecto bonito, mas em troca você entrega uma outra coisa, você entrega aí a possibilidade de uma cicatriz. E saber o tempo de recuperação é muito importante, porque nem sempre uma cirurgia plástica você entra no consultório às 10 horas feia e às 10h30 você sai bonita e radiante. Você precisa de todo esse tempo, você precisa saber que não adianta levar uma foto de revista para o médico, ó, quero ficar igual que essa pessoa, né? Não vai ficar igual a essa pessoa. Você é você, você tem seus ossos, suas características, sua musculatura, sua pele. E é legal ter um médico que seja bastante consciencioso, que te explique muito bem tudo que vai acontecer, como é que você vai ficar. Avaliar também por que você quer fazer, né, uma cirurgia plástica. Você quer desfrutar da sua liberdade de mudar o seu próprio corpo? A gente faz isso, né? A gente pinta o cabelo, a gente usa maquiagem, a gente faz exercício para criar músculo ali, ficar com o corpo mais definido aqui. A gente faz tatuagem, a gente faz mil coisas no dia a dia, né, em todas as intensidades, né, em todos os tamanhos, desfrutando dessa liberdade de mudar o próprio corpo. Isso é uma coisa bacana, ok, eu acho legal. Não, eu quero ficar mais bonita, eu quero ficar mais bacana, sensacional. A questão é, quanto mudar, né? Ter esse senso de realidade.
Você quer fazer uma mudança drástica? Você quer mudar totalmente a você mesmo? Não que não seja legal fazer mudanças drásticas, tudo dentro da realidade de cada pessoa, né? Dentro da possibilidade até, né? De enfrentamento de tudo, de enfrentamento do que vai ter depois, como, né, a receptividade das pessoas, como o tempo de recuperação, a cicatriz, tudo isso está envolvido no quanto que você vai mudar. Por que você também está fazendo cirurgia? Você precisa de gostar de você mesmo? Você precisa de mudar em alguma coisa para você? Você precisa mudar alguma coisa para gostar de você mesmo? Esse é um ponto que eu acho legal a gente pensar, se não seria interessante você mudar alguma coisa em você justamente porque você gosta de você. Eu gosto tanto de mim que eu quero dar uma aprimorada, eu quero melhorar aqui, eu estou fazendo isso porque eu gosto de mim, eu estou cuidando do meu corpo porque eu gosto dele. É diferente do pensamento ou do sentimento. Às vezes não é um pensamento, claro, né? Bem elaboradinho. Às vezes é uma sensação, um sentimento de que eu vou gostar mais de mim mesma se eu ficar mais bonita, se eu mudar isso aqui em mim. Esse pensamento que a gente precisa pensar 2, 3, 4, 5 vezes, né? E pensar também o que ou quem define o que é desejável. Você está fazendo isso porque nas revistas todo mundo tem uma característica X e você então se sente, né, impelido a ter a mesma característica X que você vê em todas as revistas. Você tem um grupo de amigos, de família, onde todo mundo critica uma determinada característica sua, né? Então você tem que mudar aquilo, seja lá ela qual for essa característica, pode ser uma pinta, pode ser um formato de rosto, pode ser uma barriguinha, um pouquinho de gordura, enfim, qualquer coisa que você mesma não está tão incomodado, você está incomodado com o quanto as outras pessoas falam e apontam isso. Também é um ponto bem interessante a se considerar se você está fazendo isso por você mesmo ou pelos outros, porque você não aguenta mais os outros falarem, ou porque você quer ser aceita nesse grupo. E você está fazendo isso porque você quer se cuidar ou porque você quer um namorado, né? Eu tenho a sensação de que se eu for mais bonita, eu vou ter mais namorados, mais amigos, mais empregos, né? As pessoas vão me aceitar mais, vão me dar mais oportunidades em todos os aspectos. Será? Né? É questão da gente pensar e ver se existe essa obrigatoriedade mesmo, né? Se só as pessoas que têm a característica XY que serão aceitas. A gente vê muito isso, por exemplo, numa coisa, né, numa mudança que não é tão drástica assim, no cabelo. Pessoas que têm cabelo liso e estão sempre encaracolando, pessoas que têm cabelo encaracolado e estão sempre alisando. Na hora que elas deixam o seu cabelo à vontade, a ser do jeito que eles estão com vontade de ser, acaba se tornando uma coisa muito legal. É da característica dessa pessoa esse cabelo, que é só um cabelo, o cabelo cresce, cabelo a gente desfaz no dia seguinte, mas é já um caminho por onde a gente pode observar esse tipo de coisa. Enfim, o ponto importante de hoje é uma mudança no seu corpo, quando ela é definitiva, quando ela é drástica, quando envolve uma cirurgia, um corte no seu corpo, é importante que você faça isso bem amadurecido, né? Com essa bem percebendo se aquilo é seu mesmo, se vem de você, se está dentro da sua felicidade, dos seus valores, das suas prioridades. Se você tiver com dificuldade de entender isso sozinha, os psicólogos estão aí não para te dizer o que você tem que fazer, mas para te ajudar a pensar, avaliar quais são as suas referências. Ele não está aí para te dar referências, está aí para te ajudar a identificar quais são as suas referências, o que é importante para você, para não ter um monte de gente, né, e de repente você se tornar uma mini Anitta, uma mini artista, onde está sendo multiplamente observada por todos os ângulos e por todas as pessoas, avaliando, apontando o dedo, dizendo o que tem que fazer, que ficou bom, não ficou bom, porque vira meio vitrine. Uma pessoa que faz cirurgia plástica, parece que ela está colocando para o mundo, olha, eu mudei minha aparência, a aparência é o que eu estou oferecendo para o mundo, então estou dando para o mundo a liberdade de comentar, de avaliar e de fazer todos os comentários a respeito de mim. Não, né? A pessoa faz isso para ela mesma e quando ela está fazendo isso com toda a consciência, ela nem precisa. Ela olha no espelho e ela chega à própria conclusão se foi legal, se não foi legal, se foi bem feito. Ok? Obrigada por me ouvir.